agora é o candidato do Podemos, Álvaro Dias. Um minuto. Boa noite a todos, os cumprimentos aos concorrentes, especialmente a Bandeirantes. Os nossos aplausos vêm escrevendo páginas belas na história da comunicação brasileira, ao realizar debates em todo o Brasil, valorizando o eleitor e, sobretudo, a democracia. Sou candidato por dever e também por gratidão. Agradeço a confiança que os paranaenses sempre depositaram em mim, me conferindo vários mandatos. Houve um investimento para que eu adquirisse grande experiência. E o Senado é a casa da maturidade, por onde passam ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros. É a casa revisora e que exige, nesse momento, enorme experiência. O Brasil vive um momento crucial para o seu futuro. As dificuldades se apresentam e nós temos que contribuir para que o presidente da República possa promover reformas importantes. Agradeço a Aline. Eu quero agradecer, sobretudo, o apoio que você me conferiu durante várias eleições. E dizer que a renovação política é fundamental, a oxigenação da política. E há o degrau certo na escada para a renovação. Evidentemente, o Senado também pode ser renovado, mas devemos renovar retirando de lá o lado podre que contamina a instituição. Se nós aprovarmos o fim do foro privilegiado, começamos a limpar a política e limpar esse 1/3 que existe tanto no Senado quanto na Câmara, porque se julgados em primeira e segunda instância seriam condenados e alcançados pela lei da ficha limpa. Está lá o meu projeto na Câmara dos Deputados. O Senado é a casa revisora, exige grande experiência, por isso eu me sinto à vontade em pedir o voto do eleitor paranaense. Quero contribuir com o futuro presidente, seja quem ele for, para que as reformas ocorram realmente. Sabemos que nesse sistema presidencialista a iniciativa cabe ao presidente, mas nós temos a possibilidade de induzi-lo, de encorajá-lo a adotar as reformas necessárias. O Brasil não pode continuar sendo uma nação à espera de reformas importantes para melhorar a vida das pessoas. O Senado, eu repito, é a casa da maturidade política que exige equilíbrio, bom senso e muita experiência para buscar convergência e consenso em torno de reformas importantes para esse país. É esse o meu objetivo. O mundo vive uma crise que se esparrama por todas as nações, por razões óbvias, não cabe aqui repetir, e o Brasil sofre as consequências. Há uma desaceleração na economia mundial com reflexos no nosso país e se exige reformas imediatas. Olha, eu tenho defendido a refundação da República há bom tempo e um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para o nosso país, que signifique reformas importantes, que joguem recursos vigorosamente em educação, ciência e tecnologia, para elevarmos os nossos índices de produtividade, alçando o país a um patamar de desenvolvimento que nos permita escapar dessa armadilha que os economistas chamam de armadilha da renda média, e eu prefiro chamar de armadilha da pobreza. É exatamente com essas reformas. Eu pretendo no Senado contribuir com o presidente da República e, repito, seja qual for o presidente, terá o nosso apoio num projeto de construção nacional, para que as reformas possam oferecer oportunidades a fim de que os brasileiros possam ter vida digna. Bem, eu creio que cabe agora ao povo brasileiro julgar, já que os dois, o presidente atual e o ex-presidente, concorrem à presidência da República. Eu cumpri o meu dever nas duas ocasiões. Eu cumpri o dever institucional de fazer oposição durante muito tempo, porque entendi que naquele momento era o que eu melhor podia fazer e era o que eu devia fazer. Por isso,
combati implacavelmente corrupção, apresentei projetos importantes como o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância, relatei o projeto transformando corrupção em crime hediondo, o Senado aprovou, está na Câmara dos Deputados à espera de deliberação. Um projeto importantíssimo, que diz respeito à punição, sobretudo, dos corruptos na administração pública, com elevação das penas para aqueles que cometem o crime. Em relação às reformas, em ambos os governos, nós atuamos tentando induzir, porque cabe ao presidente da República ter a iniciativa das reformas de profundidade. E nós queremos continuar exatamente com esse propósito, contribuindo para que o presidente da República, encorajado pelo Senado, possa encaminhar as propostas de reforma. Feliz a nação que não tem uma oposição corajosa e responsável. Eu fiz, sim, oposição. Neste atual governo, a situação, o cenário era outro. Primeiramente, eu não poderia demonstrar ressentimento fazendo oposição já no primeiro ano por ter sido derrotado nas eleições. E depois a pandemia, foi o momento da solidariedade, da contribuição para reduzir o sofrimento dos brasileiros. Olha, pessoal, em matéria de infraestrutura, eu posso falar. O Paraná sabe disso. Nós realizamos o maior programa de obras da história do Estado em matéria de infraestrutura. Eu não vou dissertar aqui, não há tempo, sobre todas as obras realizadas. Em relação à Ponte de Guaratuba, nós conseguimos a alteração da Constituição para possibilitar a construção da ponte. Iniciamos uma parceria público-privada com licitação, com vitorioso na licitação. A ponte seria construída sem ônus para o governo do Paraná. O vencedor, o construtor da ponte, exploraria durante 15 anos, cobrando o mesmo que se cobra hoje no ferryboat, e depois a ponte voltaria para o Estado como um patrimônio do Estado, sem custo. De forma alguma teríamos custo para a construção dessa ponte. Fizemos o projeto, inclusive, à época. Portanto, só não iniciamos a ponte porque o nosso governo terminou. E, à época, não havia a reeleição. Portanto, Pessutti, hoje nós apoiamos, sim, a iniciativa do governo estadual que licita a obra para a construção da ponte. É uma obra importantíssima e, evidentemente, não nos cabe, como senador, obter os recursos para a construção da ponte. Mas, certamente, o governador Ratinho Júnior já os possui. Olha, cabe, sim, ao Senado Federal aprovar projetos do governo do Paraná remetidos ao Senado, como fiz nos últimos 30 dias. 2 projetos de resolução que levei e foram aprovados. 500 milhões para o ensino médio no Paraná e mais 670 milhões para um programa de modernização da gestão pública no Estado. A pedido do governador Ratinho Júnior, encaminhamos esses projetos de resolução. Realmente eu estou há bastante tempo na política, mas eu não vivo da política, eu vivo para a política. Eu vivo da minha origem. Meu pai, um humilde agricultor, construiu uma família com 10 filhos e reuniu os recursos necessários para que eles pudessem se formar e seguir o seu destino. Meu pai terminou a sua vida com as mãos marcadas pelo arame farpado das suas fazendas. Ele nunca conheceu o mar. Ele terminou a sua vida com o rosto marcado pelo sol, pelo trabalho, e nos legou uma herança que me permite viver sem os recursos da política, por isso abro mão de todos os privilégios a que tenho direito. E pela educação, eu fui o último relator do Plano Nacional de Educação. Se você não sabe, os estudantes do Paraná, nas nossas universidades estaduais, criei 2 delas, a do Oeste e a Unicentro, eles estudam de graça, eles se formam, colocam o diploma na parede, honram as suas famílias com um diploma de curso superior. E eu relatei o Plano Nacional de Educação no Senado Federal, fui o último relator, e depois eu digo o que eu fiz no Plano Nacional de Educação.
Como relator do Plano Nacional da Educação, apresentei 103 emendas, 54 foram aprovadas. Incluímos nesse plano que a educação deveria receber recursos da ordem de 10% do produto interno bruto e que os professores deveriam ter salários equivalentes aos demais profissionais de ensino superior, médico, dentista, advogado, engenheiro, etc. Uma boa lei, produzimos uma boa lei. No Senado, nós conseguimos aprovar alguns projetos que acabam parados na Câmara. O foro privilegiado, por exemplo, o fim do foro privilegiado. A duras penas conseguimos aprovar no Senado, está parado na Câmara. E eu apresentei também um projeto que limita as taxas de juros dos cartões de crédito. Ciro Gomes, o seu candidato, tem a mesma posição em relação às taxas de juros no Brasil. Eu apresentei o projeto que limita as taxas de juros dos cartões de crédito em 30% ao ano. Pesquisei, mais de 70 nações do mundo adotaram legislação desse gênero. Nações democráticas, liberais, capitalistas, inclusive. No Brasil há uma exploração desmedida. Foi difícil aprovar no Senado, porque grandes lojas varejistas ganham mais com as taxas de juros do que com os produtos que vendem. E o sistema financeiro é implacável, quer ganhar sempre mais. Por isso, na Câmara, o projeto não andou. Pagamos 300% em média ao ano, mas chegamos a pagar até 1.500% em algumas instituições financeiras. O nosso projeto estabelece o crime de usura. Extrapolar o limite estabelecido na lei é crime de usura e dá cadeia. Eu andei muito nesse estado. Eu creio que ninguém andou tanto quanto eu. Mas não fui passear. Eu levei obras. Aqueles que percorrem o Paraná estão acostumados a ver aquilo que chamam de casinhas, que é a fotografia da realização do nosso governo. E eu pergunto a você o que você pretende fazer em defesa dos municípios do Paraná. Fiz essa pergunta ao Paulo Martins exatamente para responder esse questionamento. Essa cobrança da presença, a nossa presença é de construção, com realizações. Estamos sempre presentes. Agora, se um senador visitar muito a sua cidade, manda ele de volta a Brasília, porque é lá que ele deve estar trabalhando. E é lá que nós aprovamos, só para dar 2 exemplos, 2 leis de minha autoria que jogam bilhões de reais para os municípios brasileiros. Eu falei bilhões. A transferência da taxa de iluminação pública para os municípios. Já chegamos aí a cerca de 100 bilhões de reais para os municípios brasileiros. O outro do salário e educação. Nós alteramos o repasse do salário e educação diretamente do FNDE para os municípios brasileiros e já chegamos a mais de 70 bilhões a mais do que eles teriam anteriormente de receber. Portanto, nós estamos em Brasília trabalhando pelos municípios. Olha, eu sei que há aqueles que se incomodam quando nós prestamos contas e mostramos o que fizemos, mas este é o nosso dever. Até porque eu sei que o eleitor do Paraná inteligente sabe que vale muito mais o que se fez, o que se faz, o comportamento, a postura, do que aquilo que se promete durante a campanha eleitoral. Muitas vezes são animadores de auditório, vendedores de ilusão, encantadores de serpentes que se apresentam prometendo paraíso e depois é só decepção. O que nós temos a oferecer é muito para o espaço pequeno que temos aqui como realizações. E assim queremos continuar no Senado, agradecendo a sua confiança. Continuar no Senado com dignidade, com honestidade e trabalho. Muita empolgação, muita vibração, muito entusiasmo e disposição para o trabalho, porque o Paraná merece.